Por que os Guardiões do Tempo são tão discretos ao ponto de que ninguém, exceto a Ravonna Renslayer, pode se comunicar com eles? Parece que a Sylvie conseguiu irritar esses seres misteriosos ao enviar um arsenal de cargas de reset para diferentes épocas e lugares, gerando um surto de novas linhas do tempo, ou seja, tudo aquilo que a AVT mais temia. Chegou a hora, meu caro, da gente entender qual é esse segredo que os Guardiões do Tempo tentam esconder de todo mundo e que levou essa variante enfurecida chamada de Sylvie a querer acabar com todos eles de uma vez por todas. Salve nerds, eu sou o Luiz Mário e hoje a gente vai mergulhar fundo no plano secreto dos Guardiões do Tempo. Até mesmo porque tem uma teoria muito legal rolando por aí que diz que os Guardiões do Tempo são, na verdade, os modificadores do tempo. Não, eu não tô falando daqueles dispositivos que o Mobius usa para manter o Loki sob controle. Esses dispositivos usados pela AVT são, na verdade, uma referência aos maiores inimigos dos Guardiões do Tempo e da autoridade de variância temporal como um todo, que são os modificadores do tempo. E essa referência pode ser apenas uma pequena fração do grande segredo dos Guardiões do Tempo que deve ser revelado no final da série. Nas HQs, os modificadores do tempo são, na verdade, variantes dos próprios Guardiões do Tempo. Eles foram criados quando toda a existência estava prestes a acabar pelo último diretor da AVT, conhecido como Aquele que Restou, para que eles monitorem o fluxo do tempo pelo próximo ciclo universal, controlando a energia temporal e também acompanhando o nascimento e a morte de cada uma das linhas existentes. O objetivo desse ancião conhecido como Aquele que Restou era de transformar essas criaturas em Guardiões do Tempo, dando a eles um poder tão incrível que seria capaz de manipular energia temporal e, olha só, também compilar todo o conhecimento adquirido pela última linha do tempo universal dentro do cérebro desses seres, para que o próximo universo possa aprender com os erros da linha do tempo anterior. Uma ideia bem sagaz, meu caro, mas o problema é que ao fazer isso, ele sem querer acabou dividindo a próxima realidade em duas. Uma onde os bons Guardiões do Tempo nasceram para cuidar da linha do tempo, e outra onde os malignos e mentalmente deturpados modificadores do tempo acabaram nascendo e basicamente bagunçaram com toda a linha do tempo. Eu sei que tudo isso pode parecer super complicado, mas basicamente o objetivo principal dos Guardiões do Tempo e dos modificadores do tempo é de garantir que o time deles tome conta da próxima linha do tempo universal. Os modificadores do tempo querem garantir que eles vão nascer quando o fim dos tempos chegar, ao invés das suas contrapartes boazinhas, que são os Guardiões do Tempo. É uma espécie de guerra de linhas do tempo entre esses dois grupos de entidades super poderosas, com os modificadores do tempo indo longe o suficiente ao ponto de assumir o controle de toda a AVT, fingindo que eles são os verdadeiros Guardiões do Tempo. E agora fica a pergunta que não quer calar. Será que é isso que está acontecendo na série também? Apesar de não acreditar que o MCU ia adaptar toda essa complexidade exatamente do mesmo jeito que a gente viu nas HQs, eu acredito que essa guerra por poder entre esses dois diferentes grupos pode sim vir a acontecer. E na verdade tem uma boa chance de que esse conflito possa ser a grande guerra multiversal que a Senhorita Minutos explicou no primeiro episódio. Uma guerra entre os Guardiões do Tempo e os Modificadores do Tempo, que de alguma forma colocou os Modificadores do Tempo no comando da linha do tempo sagrada para deixar as coisas do jeitinho que eles acharem que devem ser. Agora, eu não sei quanto a vocês, mas se eu fosse me envolver numa guerra para controlar o fluxo do tempo do multiverso, eu ia ao menos tentar garantir que ninguém fosse atrapalhar os meus planos. Não apenas para preservar a linha do tempo sagrada, como os Guardiões do Tempo estariam fazendo, mas para evitar que novas realidades, com as suas próprias linhas do tempo, venham a surgir após o evento Nexus ultrapassar a linha vermelha. Até porque mais linhas do tempo podem significar mais Guardiões do Tempo e mais Modificadores do Tempo, e como consequência, menos poder e menos autoridade para os atuais Guardiões. E talvez é aí que se inicia uma nova guerra entre Guardiões e Modificadores do Tempo. Se é que essa guerra realmente aconteceu, né? Já que nada impede que toda essa história contada pela Senhorita Minutos tenha sido inventada pelos próprios Modificadores do Tempo. Agora, por que eu acredito que os Modificadores do Tempo podem, de fato, estar envolvidos nessa temporada de Loki? Vamos lá. Lembra daquela cena no primeiro episódio em que o Mobius explica pro Loki que os Guardiões do Tempo botaram a linha do tempo sagrada em um loop eterno? Pois então, logo após Loki atacar o Mobius com uma cadeira, o Mobius usa o dispositivo modificador do tempo, ou Time Twister no inglês, usa esse dispositivo no Loki e logo diz que o aparelho só colocou o Loki em loop e não a mobília. Eu acredito que essa cena foi escrita intencionalmente como uma pista sobre a verdadeira natureza desses então chamados Guardiões do Tempo. Porque, assim como o dispositivo do Mobius coloca em loop qualquer um que esteja usando a coleira, os Modificadores do Tempo, ao pegar o nome dos Guardiões do Tempo, eles botaram os eventos da timeline em loop, mantendo o Loki e todo o resto dentro da linha do tempo sagrada,
presos na mesma roda do destino. Mas a pergunta que não quer calar é por que eles fariam isso? Porque se esses modificadores do tempo estão se disfarçando de guardiões do tempo e estão tentando evitar que a linha do tempo sagrada se divida, criando um multiverso massivo, o que eles ganham com essa linha do tempo altamente regulamentada? Eu acredito que é bem provável que isso tenha a ver com a energia quântica. A gente viu em Homem-Formiga e a Vespa que a energia quântica é uma parada extremamente poderosa. Tu deve lembrar que a Fantasma existia em um estado quântico instável por conta de um experimento do seu pai, e apesar disso, a Janice Van Dyne conseguiu de alguma forma usar sua energia quântica para estabilizar a garota em poucos segundos. Pois bem, já que a energia quântica é constantemente monitorada pela AVT para mapear variantes e variações da linha do tempo, me parece fazer bastante sentido que essa energia quântica possa ser a mesma energia que os modificadores do tempo iriam querer estocar numa única linha do tempo, que a propósito é a linha do tempo deles. E toda vez que uma nova linha do tempo começa a se dividir a partir de um evento Nexus, essa energia quântica que até então estava presa dentro de uma única linha do tempo começa a transbordar, ameaçando com que os poderes dos modificadores do tempo venham a diminuir, criando assim novas realidades com novas linhas do tempo, que por sua vez têm os seus próprios guardiões e modificadores do tempo, iniciando uma briga entre esses seres poderosos para que a sua própria linha do tempo venha a ser a linha do tempo hegemônica. Então, o que esses guardiões do tempo fazem afinal? Bom, eles estocam toda essa carga poderosíssima de energia quântica, colocando todo mundo na mesma linha do tempo, desde os Vingadores, Aliens, Asgardianos, todos presos no mesmo loop eterno. E ao garantir que a história do universo funcione exatamente do mesmo jeito, do começo ao fim e eternamente, os modificadores do tempo vão manter o controle da linha do tempo todas as vezes que o ciclo do universo recomeçar. Isso porque os seus inimigos guardiões do tempo não poderiam vir existir para impedir que eles sigam se alimentando de toda a energia quântica combinada do multiverso Marvel. E é aqui que a Sylvie entra em ação. Ela tem a função de pôr um fim nesse loop monótono da linha do tempo sagrada, deixando que o caos natural do multiverso faça o que tem que fazer. Dessa forma, a nossa variante do Loki, que a gente está acompanhando ao longo da série, ela deve acabar ajudando a Sylvie a cumprir esse objetivo. Não porque essa seria a coisa certa a fazer, mas para que todas as variantes do Loki, que existem em todas as possíveis realidades, tenham a chance de ser quem eles querem ser. Até porque, não sei se tu já percebeu, mas o Loki não é do tipo de pessoa que gosta que alguém diga o que ele tem que fazer. Até porque ele não é uma pessoa, é um deus. E é aqui que eu acredito que deve estar a chance de desenvolvimento do personagem do Loki ao longo da série. Ele deve partir desse aspirante a soberano de Asgard, que acredita ter autoridade para decidir o destino de toda a humanidade, para um Loki que aprende o valor das escolhas e do livre-arbítrio depois de descobrir o porre que é não ser capaz de ter o controle do próprio destino. Me conta aqui nos comentários o que tu acha. Será que é realmente os modificadores do tempo que estão dando as cartas ao controlar a linha do tempo sagrada? E falando em linha do tempo sagrada, se tu quer entender todos os detalhes sobre como essa tal linha do tempo do multiverso da Marvel funciona, então não deixe de ver esse vídeo aqui, onde eu explico todos os detalhes e os mistérios por trás desse multiverso que a gente está vendo ser criado em frente aos nossos olhos. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar agora mesmo aquele like e se inscrever no canal. Esse é o Danos Morais e eu te vejo, é claro, na próxima timeline.